Guadalajara, México. Início de maio de 2017. Mateo Hernandes, de 4 anos, acorda gritando de terror. Seus pais correm para o quarto e o encontram encharcado de suor, tremendo, apontando para a parede como se pudesse ver algo que eles não conseguiam. A Grande Pirâmide, eu morri lá. O fogo sagrado me queimou. Sua mãe, Ana Hernandes, está em completo choque. Como uma criança de 4 anos podia falar com tanta certeza sobre a morte? Como uma criança que nem sequer conseguia formar frases coerentes em espanhol podia usar palavras como fogo sagrado? Mas o detalhe arrepiante para a família foi o que aconteceu em seguida. Mateo para de chorar repentinamente. Seus olhos, ainda úmidos de lágrimas, assumem uma expressão incrivelmente séria para sua idade. E então, com uma voz que já não soava como a de uma criança, ele sussurra: "Preciso voltar para Teotihuacan. Meu padre está me esperando." O pai de Mateo, Dr. Miguel Hernandes, professor de História na Universidade de Guadalajara, sente como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Teotihuacan, a cidade sagrada dos astecas, é a cidade dos mortos mais enigmática do México antigo. Uma cidade que Mateo nunca tinha visto, nunca ouvido falar, nem sequer conhecido o nome. Pai, continua Mateo, em náhuatl perfeito que nem Miguel agora entende completamente, eu era Itzel. Eu tinha 8 anos quando os deuses me chamaram. O casal se entreolha em choque. Miguel treme, gravando tudo em seu celular. Ana abraça Mateo, que dorme profundamente como se nada tivesse acontecido. Mas você ainda não ouviu nada. O que você está prestes a descobrir é a história mais chocante de reencarnação infantil documentada pela ciência moderna. Uma história que fará você questionar todas as suas crenças sobre a vida, a morte e a continuidade da alma humana. Porque aquela noite de março foi apenas o começo. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para a família Hernandes. Mateo não era mais o mesmo menino. Durante o dia, brincava normalmente, assistia aos seus desenhos animados favoritos e pedia doces como qualquer outra criança de 4 anos. Mas, quando a noite chegava, algo inexplicável acontecia. Todas as manhãs, precisamente às 3 horas, Mateo acordava, não chorava, não gritava, simplesmente sentava-se na cama com os olhos abertos, porém pensativos, como se estivesse olhando através das paredes do tempo, e começava a falar. Quetzalcoatl virá me buscar esta noite, sussurrava em náhuatl perfeito. Penas cor de jade brilhavam na escuridão. Ana anotava tudo freneticamente. Miguel, com a ajuda de colegas especialistas em línguas pré-hispânicas, traduziu cada palavra, mas o que descobriram os deixou arrepiados. Mateo não estava apenas falando náhuatl. Estava falando uma variante arcaica usada especificamente em cerimônias religiosas no século VI. Desceu uma forma de língua que existia apenas em códices antigos e que até mesmo os melhores linguistas do país tinham dificuldade em compreender completamente. Como isso era possível? Miguel se perguntava todas as noites. Meu filho mal sabia contar até 10 em espanhol, mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Certa noite, Helena Vasques, arqueóloga especializada em Teotihuacan e amiga íntima da família, veio à nossa casa para ver o que estava acontecendo. Helena havia dedicado 20 anos de sua vida ao estudo da cidade sagrada. Ela conhecia cada pedra, cada símbolo, cada teoria sobre aquela civilização misteriosa. Às 3 da manhã, com os primeiros raios de sol, Mateo se levantou como de costume. Doutor Helena, disse ele, olhando-a nos olhos, agora falando em espanhol, mas com uma maturidade incrível. A senhora está escavando no lugar errado. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. O templo da serpente emplumada não estava onde todos pensavam. Ficava 13 metros mais ao norte, sob a plataforma dos altares. Seu pai, um sacerdote, havia escondido os textos sagrados ali antes da chegada dos invasores. A arqueóloga ficou sem palavras.
A plataforma dos altares era uma estrutura que sua equipe havia classificado como secundária e que nunca havia sido escavada em profundidade. Mateu, sussurrou Helena, como você sabe disso? O menino olhou para ela com uma tristeza profunda. Porque eu ajudei a enterrá-los antes que o fogo sagrado me levasse aos deuses, doutora. E assim que começou, Mateu deitou-se e caiu em um sono profundo até o amanhecer. Helena saiu de casa naquela manhã, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas o que estava por vir abalaria até mesmo a fé deles na ciência. 3 semanas após o primeiro encontro com a doutora Helena, a família Hernandes recebeu um telefonema que mudaria tudo. O doutor Carlos Mendoza, diretor do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México e um dos arqueólogos mais respeitados do país, soube do caso por meio de Helena. Sua proposta era simples, mas devastadora: levar Mateu ao museu sem aviso prévio e pedir que ele identificasse artefatos de Teotihuacan. Mendoza explicou por telefone que, se realmente tivesse vivido ali, deveria ser capaz de reconhecer objetos do cotidiano que nunca haviam sido exibidos antes. Em 15 de abril de 2017, seguindo um rigoroso protocolo científico, a família chegou ao museu. 6 câmeras registravam cada segundo. 3 especialistas em psicologia infantil observavam cada movimento de Mateu. Helena também estava presente como testemunha. O que aconteceu em seguida deixou todos sem fôlego. Mateu entrou na sala de Teotihuacan como se estivesse em casa. Ele não demonstrou a curiosidade típica de uma criança de 4 anos. Não correu em direção aos objetos brilhantes. Não perguntou o que eram. Foi direto para a vitrine no canto mais distante, que exibia fragmentos de cerâmica classificados como pertencentes ao uso doméstico do período clássico. Este é o meu prato, disse ele, tocando o prato de vidro onde sua mãe havia colocado tortilas de amaranto. Os arqueólogos trocaram olhares. De fato, análises químicas haviam confirmado traços microscópicos de amaranto naquela peça, um fato nunca antes divulgado. Mas Mateu continuou, caminhando em direção a uma segunda vitrine e apontando para um pequeno objeto que parecia quase insignificante entre as joias mais chamativas. Um apito de osso em forma de coruja. Por que o apito do meu pai está aqui? Perguntou ele, com um genuíno espanto. Ele o usava para se comunicar com outros sacerdotes durante as cerimônias noturnas. As pernas do doutor Mendoza tremeram. Este apito havia sido encontrado 6 meses antes em uma escavação particular. Sua função exata era um mistério. Até aquele momento. Mateu sussurrou, Helena. Você pode nos contar mais sobre este lugar? O menino olhou para ele com tristeza. Doutor, você está distorcendo tudo. A pirâmide do Sol não era para adoração. O Sol era a porta de entrada para o submundo. É por isso que meu pai e eu descíamos pelos túneis secretos a cada lua nova. Quais túneis? Perguntou Mendoza, com a voz trêmula. Os que estão lá embaixo, a 32 metros de profundidade. Os verdadeiros tesouros estão lá. Havia um silêncio absoluto na sala porque, em março de 2020, exatamente 32 metros abaixo da Pirâmide do Sol, a equipe de Mendoza descobriria o complexo de túneis mais extenso já documentado em Teotihuacan. Mas essa descoberta ainda não havia acontecido. Após o choque no museu, a obsessão de Mateu tornou-se incontrolável. Todas as noites, o menino acordava às 3 da manhã e perguntava a mesma coisa: Mamãe, quando vamos para casa? Meu padre está me esperando. As outras crianças também querem voltar. Ana e Miguel não conseguiam mais dormir. As palavras do filho os perturbavam. As outras crianças. Quais outras crianças? E por que Mateu falava de Teotihuacan como se fosse realmente sua casa? A pressão familiar atingiu o ápice quando Mateu começou a recusar comida. Esta não é a minha comida, choramingava, empurrando o prato.
Eu costumava comer flores de cacau e mel de abelha sagrada. Minha barriga dói porque não estou em casa. O doutor Miguel tomou a decisão mais difícil de sua vida. Em 2 de maio de 2017, exatamente 3 semanas após o teste no museu, a família Hernandes fez as malas e partiu para Teotihuacan. O plano era simples: levar Mateu às ruínas, mostrar-lhe que eram apenas pedras antigas e voltar para casa na esperança de que sua obsessão terminasse. Mas o que aconteceu quando chegaram os deixou para sempre perplexos. O ônibus parou no estacionamento principal do sítio arqueológico às 16 horas. Mateu, que havia dormido durante as 5 horas de viagem desde Guadalajara, acordou no instante em que as ruínas apareceram à vista. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Estou em casa!" gritou ele, com uma alegria que seus pais não viam desde os pesadelos. "Estou em casa, mãe." Mateu pulou do ônibus antes que seus pais pudessem impedi-lo. Ele correu direto para a entrada do complexo arqueológico, mas em vez de ir à bilheteria como os outros turistas, correu por uma trilha lateral quase invisível, escondida na vegetação, uma trilha que nem mesmo os guias oficiais conheciam. "Mateu, espere!" Ana gritou, correndo atrás dele, mas o menino já havia desaparecido nas ruínas. Quando finalmente o encontraram, 10 minutos depois, ele estava ajoelhado diante de uma pequena pirâmide secundária, tocando as pedras com as palmas das mãos e chorando. "Pai, padre", sussurrou. "Voltei. Me desculpem pela demora." Miguel, com as mãos trêmulas, filmava tudo, porque o que estava por vir nos próximos dias mudaria irrevogavelmente nossa compreensão científica da vida após a morte. E Mateu estava prestes a guiá-los para a descoberta arqueológica mais importante do século XXI. A primeira noite em Teotihuacan foi diferente das outras. Pela primeira vez em 2 meses, Mateu não acordou às 3 da manhã. Dormiu profundamente até o amanhecer, com um sorriso que seus pais não viam desde seus pesadelos, mas quando acordou, tinha uma tarefa urgente. "Mãe, preciso de papel e giz de cera", disse com uma determinação arrepiante. "Preciso passar o mapa da minha cabeça para o papel antes que eu esqueça." Ana deu ao menino um caderno e giz de cera, pensando que ele desenharia as pirâmides que vira no dia anterior, mas o que Mateu começou a criar deixou todos sem fôlego. Durante 3 horas, sem parar, Mateu desenhou uma planta detalhada das estruturas subterrâneas, túneis, salas, passagens e escadas com precisão impecável e milimétrica, tudo conectado por um sistema de ventilação que nenhum arquiteto moderno poderia ter imaginado. Mateu perguntou a Miguel com a voz trêmula: "O que é isso?" "Essa é a minha casa lá embaixo, pai. Morávamos aqui quando não havia cerimônias lá em cima." "Olha", disse o menino, apontando para um ponto específico no desenho. "Esse é o quarto do meu pai, que era padre." E apontou para outro ponto. "Guardávamos os livros sagrados aqui." A doutora Helena Vasquez, que viera da cidade do México para documentar o evento, examinou o desenho por horas. O que ela viu a chocou profundamente. O mapa de Mateu mostrava um sistema de túneis que corria diretamente sob a pirâmide da Lua, com conexões precisas a outros edifícios do complexo. Mas o mais chocante foi a precisão das medidas. "Miguel", sussurrou Helena. "Este menino desenhou as distâncias exatas. Veja os números que ele anotou. 12 metros para baixo, 18 passos para o norte, 6 degraus de pedra." "O que isso significa?" perguntou Ana. Helena olhou para ela, com os olhos cheios de lágrimas. "Significa que amanhã vamos cavar exatamente onde Mateu disse. E se encontrarmos alguma coisa?" "E se encontrarmos alguma coisa?" perguntou Miguel. "Então teremos que reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a vida e a morte." No dia seguinte, 4 de maio de 2017, a equipe de Helena começou a cavar exatamente 12 metros de profundidade onde Mateu havia marcado com um X vermelho em seu desenho.
3 dias depois, às 14h47, suas pais atingiram a pedra esculpida. Eles haviam encontrado o primeiro túnel, mas o que os aguardava lá dentro desafiaria até as mentes mais céticas. Enquanto a equipe de Helena cavava túneis durante o dia, algo extraordinário começou a acontecer à noite. Mateu havia retomado suas conversas noturnas, mas desta vez as conversas eram diferentes, mais intensas, mais detalhadas e absolutamente aterrorizantes. A família estava hospedada em um pequeno hotel a 5 quilômetros das ruínas. Todas as noites, precisamente às 3 horas da manhã, Mateu se sentava na cama e começava a falar em náhuatl com alguém que só ele podia ver. Mas desta vez, Ana estava preparada. Ela havia instalado um gravador profissional ao lado da cama de Mateu, o mesmo que Miguel usava para as aulas da universidade. A qualidade do som era tão avançada que conseguia gravar até os sussurros mais fracos. A gravação de 6 de maio de 2017 mudou tudo. Às 3h17 da manhã, Mateu começou sua conversa habitual. Pai, por que demorou tanto para vir me buscar? Até então, tudo estava normal, mas então algo arrepiante aconteceu. Uma segunda voz respondeu, uma voz profunda e ecoante, falando no mesmo náhuatl antigo que Mateu. Definitivamente não era a voz de uma criança de 4 anos. Meu filho, eu tive que esperar você voltar para casa. Os túneis estavam selados, mas agora que estão abertos, posso te visitar novamente. Ana imediatamente acordou Miguel. Ambos ouviram atentamente, com o coração acelerado, enquanto o filho conversava fluentemente com aquela entidade invisível. Os livros sagrados ainda estão lá, pai. Sim, Itzel, na sala do jaguar, onde os deixamos. Mas há algo mais importante que você precisa saber. O que é, pai? Você não foi o único a retornar. Existem outras crianças como você em diferentes partes do mundo. O tempo do grande retorno começou. Miguel gravou tudo com o celular vibrando. O diálogo durou 47 minutos. Quando Helena ouviu as gravações no dia seguinte, seu rosto empalideceu mortalmente. Miguel, ela sussurrou, com a voz trêmula, estudo náhuatl clássico há 15 anos. Essa segunda voz usa apenas conjugações verbais antigas, preservadas em códices milenares, exclusivos do século VI. Sua língua era munida apenas das regras registradas nesses manuscritos. O que isso significa? Isso significava que tínhamos documentado algo além da explicação racional, mas a revelação mais chocante ainda estava por vir, porque Mateu havia revelado a localização exata de um tesouro arqueológico que mudaria para sempre a história do México. O dia 7 de maio de 2017 será lembrado como o dia em que a arqueologia mexicana mudou para sempre. Das gravações da noite anterior, Helena reuniu a equipe de escavação para tomar uma decisão que determinaria suas carreiras. Eles seguiriam as instruções específicas de uma criança de 4 anos? Mateu havia sido muito claro em sua conversa com o sacerdote: caminhe 35 passos do templo da lua em direção ao nascer do sol. Lá você verá uma pedra em forma de serpente. Cave 4 metros para baixo. Você encontrará o quarto onde dormi meu último sono. 38 passos. Leste. Pedra em forma de serpente. 4 metros de profundidade, coordenadas tão precisas que não deixavam margem para interpretação. Helena mediu exatamente 38 passos para leste a partir da base do Templo da Lua. Seus assistentes a seguiram em silêncio, com câmeras documentando cada movimento. No 38º passo, Helena parou. Ali, semi-enterrada sob séculos de sedimentos acumulados, jazia uma pedra esculpida com a forma precisa de uma serpente emplumada. O doutor Mendoza, que viajara da cidade do México especificamente para observar a escavação, sussurrou: Meu Deus! A pedra estava exatamente onde a criança havia indicado. A equipe começou imediatamente a cavar. A 1 metro de profundidade, nada. 2 metros.
Apenas terra e pequenos fragmentos de cerâmica. 3 metros. Helena começou a suspeitar de algo, mas exatamente a 4 metros, uma das pás dos trabalhadores atingiu algo duro. Não era terra, nem rocha natural. Era uma laje de pedra perfeitamente esculpida. Levaram 6 horas para limpar completamente a superfície. O que encontraram os deixou atônitos. Uma câmara funerária intacta, selada por mais de 100 anos. Quando as câmeras de vídeo foram baixadas para dentro, o mundo parou. A respiração ficou suspensa. No centro da sala, sobre uma plataforma de jade e obsidiana, jaziam os restos mumificados de uma criança, de aproximadamente 8 anos. Ao redor, objetos cerimoniais de valor inestimável, máscaras de turquesa, colares de ouro, códices perfeitamente preservados. Mas o que realmente perturbou a todos foi o que encontraram ao lado do crânio do pequeno esqueleto, um amuleto idêntico a um que Mateu havia desenhado em um de seus mapas mentais. Helena, com as mãos trêmulas, fotografou tudo. Miguel sussurrou no rádio: "Vocês precisam trazer o Mateu aqui imediatamente." "Por quê? O que vocês encontraram?" "Encontramos exatamente o que ele disse." Mas a descoberta mais arrepiante estava prestes a acontecer, o momento em que Mateu veria os restos mortais da pessoa que ele afirmava estar em outra vida. O momento que mudaria a compreensão da humanidade sobre a vida após a morte estava prestes a chegar. Helena insistira que Mateu não visse as imagens da câmara mortuária antes de descer até lá. Ela queria documentar sua reação natural, sem qualquer influência externa. No dia 7 de maio, às 16h30, Mateu desceu pela primeira vez à câmara onde, segundo seu próprio relato, havia dormido pela última vez há mais de 1000 anos. O que se seguiu foi filmado por 6 câmeras diferentes e observado por 12 especialistas nas áreas de arqueologia, psicologia e antropologia. De mãos dadas com o pai, Mateu chegou ao fundo da escavação. Ao avistar a entrada da câmara funerária, soltou a mão e correu para dentro, sem qualquer influência externa. "Meu quarto!" exclamou com alegria sincera. "Papai, este é o meu quarto." Mas sua expressão mudou completamente ao ver os restos mumificados no centro da sala. O menino ficou imóvel por alguns segundos. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um sentimento de reconhecimento. "Este sou eu!" sussurrou, tocando o peito. "Este é o meu antigo corpo." Um arrepio percorreu o corpo de Helena. Mateu perguntou com a voz trêmula: "Você pode nos contar o que aconteceu aqui?" A criança aproximou-se lentamente dos restos mortais, sem demonstrar o medo típico que qualquer criança sentiria diante de um esqueleto. "Após a cerimônia do fogo sagrado, fiquei muito doente. Meu pai, que era sacerdote, me trouxe aqui para descansar. Ele me deu este colar, apontou para o amuleto ao lado do crânio e disse que eu voltaria um dia." "E o que aconteceu depois?" perguntou o doutor Mendoza, anotando cada palavra. "Adormeci e acordei no meu corpo atual, com meus pais atuais." Mas o que aconteceu em seguida deixou todos os presentes completamente atônitos. Helena havia feito secretamente um teste de DNA nos restos mumificados, usando um aparelho de última geração para analisar material genético ancestral. Os resultados chegaram 2 semanas depois, em 21 de maio de 2017. A doutora Patrícia Ruiz, geneticista do Instituto Nacional de Antropologia, chamou Helena, com a voz trêmula. "Helena, quero que você se sente. Os resultados do DNA são incríveis." "O que vocês descobriram?" "Encontramos marcadores genéticos em comum. Mateu e os restos mortais na sala têm ligações no DNA mitocondrial que mostram uma relação ancestral direta." "O que isso significa exatamente?" "Cientificamente falando, Mateu é descendente genético direto da criança de 8 anos que morreu há 14 anos. O silêncio do outro lado da linha era absoluto,
pois o que estava prestes a ser revelado desafiaria até mesmo as leis mais fundamentais da física quântica. Na câmara funerária onde o corpo anterior de Mateu era conhecido, arqueólogos encontraram algo que mudaria para sempre a compreensão da humanidade sobre a alma e a reencarnação. Ao lado dos restos mumificados, havia 3 códices. Envoltos em fibras de algodão revestidas com resinas sagradas que resistiram à passagem dos séculos, eles estavam perfeitamente preservados. A doutora Helena Vasquez e sua equipe de especialistas em escrita antiga trabalharam por dias para decifrar os símbolos. O que encontraram os chocou completamente. O primeiro códice era um guia detalhado do que os sacerdotes de Teotihuacan chamavam de a jornada da alma eterna. Ele explicava com precisão científica como as almas de certas crianças podiam reter suas memórias ao renascerem em corpos futuros. Mas o segundo códice era ainda mais chocante. Continha uma lista de nomes de crianças que participaram de cerimônias rituais realizadas para preservar o conhecimento sagrado para as gerações futuras. Escrito com perfeita clareza em náhuatl clássico, entre esses nomes estava Itzel, o mesmo nome que Mateu mencionara desde seu primeiro pesadelo. Isso é impossível, sussurrou o doutor Mendoza, examinando os hieróglifos. Este códice tinha mais de 1000 anos, mas Helena fizera uma descoberta ainda mais perturbadora. O terceiro códice continha o que parecia ser uma profecia específica. No momento da grande virada, quando as pedras sagradas fossem redescobertas, as crianças escolhidas retornariam aos seus corpos originais para completar a tarefa sagrada. Elas guiariam as pessoas do futuro em direção à sabedoria de nossos ancestrais que estávamos preservando. A profecia continha datas específicas de acordo com o calendário asteca. Helena quase desmaiou ao traduzi-las para o calendário gregoriano. As datas correspondiam precisamente a maio de 2017. Miguel chamou Helena, com urgência, para a família Hernandes. Mateu precisa vir imediatamente. Há algo que só ele pode completar. Quando Mateu chegou à sala e viu os códices, aproximou-se do terceiro sem hesitar. Ah, sim, disse ele calmamente. Este está incompleto. Meu padre não conseguiu terminá-lo antes de eu partir. Você pode completá-lo? Perguntou Helena, com o coração na garganta. Mateu pegou um pincel e tinta, do tipo que os arqueólogos haviam preparado para a documentação. Sem pensar, com a precisão de um escriba antigo, começou a desenhar símbolos e hieróglifos. Durante 2 horas, ele completou os textos que permaneceram inacabados por mais de 1000 anos. Quando terminou, paleógrafos traduziram suas adições. O texto completo revelou a localização precisa de mais 12 câmaras escondidas espalhadas pela América Central. Nessas câmaras, outras crianças guardiãs preservaram conhecimentos que mudariam a compreensão da humanidade sobre a vida, a morte e o propósito da alma no universo. Com os olhos marejados, Mateu perguntou a Helena: existem mais crianças como você? A criança olhou para ele com infinita sabedoria. Sim, doutor, e eles já estão despertando. Mas a última revelação estava prestes a transformar não apenas a arqueologia, mas toda a compreensão da existência da humanidade neste planeta. 6 meses após as descobertas em Teotihuacan, o mundo não era mais o mesmo. O caso de Mateu Hernandes havia aberto uma porta que a humanidade desconhecia. Os códices que ele completou tornaram-se um mapa de uma revolução arqueológica sem precedentes. Seguindo as coordenadas estabelecidas por Mateu, equipes internacionais de arqueólogos, além de textos antigos, encontraram 8 das 12 câmaras secretas mencionadas na profecia em Chichén Itzá, Monte Alban, Palenque e Otagim. Em cada câmara, foram encontrados os restos mortais de crianças de 6 a 8 anos e códices revelando conhecimentos de medicina, astronomia, matemática e física que a ciência moderna só agora começa a compreender. Mas o mais impressionante era o que estava acontecendo ao redor do mundo. A doutora Helena Vasquez havia fundado o Instituto Internacional de Pesquisa da Memória Ancestral.
Em apenas 6 meses, eles documentaram os casos de 47 crianças, com idades entre 3 e 5 anos, que relataram suas vidas passadas em civilizações antigas com detalhes arqueologicamente verificáveis. No Egito, uma criança de 4 anos desenhou plantas completas de câmaras ainda não descobertas na Grande Pirâmide. No Peru, uma menina de 3 anos falava sua língua ancestral, o Quechua, e descreveu rituais incas com precisão histórica. No Camboja, gêmeos de 5 anos mostraram aos arqueólogos templos escondidos em Angkor Wat. Helena explicou em uma conferência internacional que era como se uma geração de espíritos ancestrais tivesse retornado de uma só vez. Todos tinham uma missão: preservar e transmitir o conhecimento que a humanidade havia perdido. Mateu, agora com 5 anos, continua sendo o exemplo mais documentado. Ele ajudou a descobrir 17 novos sítios arqueológicos, e suas conversas com o sacerdote foram traduzidas para mais de 20 idiomas. Mas a revelação mais impactante veio em dezembro de 2017. Quando os textos completos de todos os códices foram compilados e traduzidos, revelaram uma mensagem final que mudaria para sempre a perspectiva da humanidade sobre seu destino. Quando o mundo estiver prestes a esquecer a sabedoria de seus ancestrais, os guardiões retornarão. Eles serão as pontes entre o conhecimento perdido e o futuro da humanidade. Sua tarefa não é apenas lembrar o passado, mas preparar a humanidade para o futuro. Helena fechou o último códice com lágrimas nos olhos. O fenômeno continuou a se expandir. Novos casos surgiam a cada mês. A cada semana, novas descobertas arqueológicas eram feitas sob a orientação de crianças que se lembravam de vidas aparentemente impossíveis. E em Teotihuacan, onde tudo começou, Mateu ainda acordava às 3 da manhã todas as noites, mas não falava mais em voltar para casa. Agora, falava em preparar o mundo para o grande despertar da consciência humana. Seu filho já falou sobre memórias aparentemente impossíveis? Já desenhou lugares que nunca viu? Já falou em línguas que nunca aprendeu? Porque se a resposta for sim, então ele também pode ser um dos pequenos guardiões que retornarão para mudar o destino da humanidade. E esta história está apenas começando.